Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, já se encontra sob análise da CCJ desta casa uma proposta de emenda constitucional que, por certo, irá ensejar muita polêmica. É a PEC 351, que saiu do Senado, a chamada PEC dos precatórios, que já está sendo denominada, e com razão, a PEC do calote. Os precatórios podem ser classificados como alimentares quando estão diretamente relacionados a salários e pensões, e não alimentares quando relativo a valores de outra natureza qualquer. Portanto, senhor presidente, fica claro que os precatórios alimentares são os que dizem respeito a centenas e centenas de famílias brasileiras e que, após longa peregrinação judicial, aqueles que ainda não morreram durante a espera se animam ante a expectativa de finalmente vivenciar a feitura da justiça. Então, é nesse momento que tomam conhecimento de que o Estado simplesmente não vai cumprir a decisão judicial, não vai pagar e pronto. Sem nenhum exagero ou demagogia, em essência, é exatamente isso que está contido no bojo da PEC 351, que, como já foi asseverado em instantes atrás, encontra em tramitação nessa casa. O assunto é de extremo interesse para a União, Estados e municípios, que juntos possuem a dívida estimada em 100 bilhões, somados todos os precatórios, alimentares e não alimentares. Os principais devedores são, pela ordem, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo e o Estado do Espírito Santo, meu querido Estado do Espírito Santo. É por isso especificamente que eu estou nessa tribuna hoje, especificamente para falar sobre os precatórios do Estado do Espírito Santo. Para se ter ideia, São Paulo tem uma dívida de 16,4 bilhões, a Prefeitura de São Paulo 11,3 bilhões e o Espírito Santo 6,9 bilhões. No texto, existe a criação de limites específicos dentro dos orçamentos para serem destinados aos pagamentos. Para os estados, a previsão é que seja estabelecida ao índice de 2%, os municípios 0,6%. Com toda essa fábula bilionária para ser paga, com certeza será um alívio para os calouteiros. Como se não bastasse, está prevista a criação de uma espécie de leilão para pagamento de precatórios, na qual a preferência será dada aos pobres infelizes, em desespero, que aceitarem o maior deságio nos valores a que teriam direito. Esse é um dos maiores absurdos que se tem notícia. Estão propondo que se atropele o princípio da antiguidade, que se coloque todos os credores que ainda não morreram esperando em uma mesma vala, e quem aceitar menos leva. Essa casa, senhor presidente, não pode avalizar tamanho desrespeito. O start para a apresentação de famigerada propositura foi dado em 2005 pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal na época, Nelson Jobim. Esse vendeu a ideia para o senador Renan Calheiro, que apresentou a famigerada PEC. Como é possível, então, o presidente da maior corte da nação trabalhar para que as decisões tomadas por várias instâncias judiciais possam ser desrespeitadas pelo Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal? Onde é que nós estamos? Aliás, parece que em toda oportunidade que o presidente do Supremo Tribunal Federal se pronuncia, o resultado é desagradável. E em relação a esses absurdos, que somos obrigados a concordar com a afirmação de que o Estado da Democracia de Direito se configura em uma das maiores ideias da ideologia capitalista. Como arrazoar o contrário, se a todo instante o mesmo é achincalhado, principalmente por aqueles que deveriam zelar e propagar esse grande pilar da democracia? Mas, para piorar, existem precatórios e precatórios. O Estado de São Paulo pagou 108 milhões em alimentares no ano de 2007. Cifra, 108 milhões. Curiosamente, no mesmo período, foram pagos 1,3 bilhão para os não alimentares. Qual a diferença entre não alimentares e alimentares? Alimentares, um quiãozinho desse tamanho, 108 milhões. Não alimentares, 1,3 bilhão. Quem explica é o advogado das 3 entidades de servidores públicos de São Paulo, Nelson Lacerda, que afirmou na revista Isto É o seguinte: o precatório não alimentar, que está nas mãos dos fundos de investimento, construtoras e empreiteiras, é pago em dia, porque existem interesses ocultos. No da viúva é que dão calote. Viúva não dá dinheiro nem paga comissão. Segundo esse advogado, só em São Paulo existe cerca de 130 mil pensionistas na espera pelo pagamento de precatórios alimentares. Mas, não obstante, o governo de São Paulo chega ao despautério de afirmar que esses casos não existem. Aí é a palavra do governo de São Paulo. O pessoal acha que envolve a viúva que deixou de receber. Isso é folclore. Mas não é folclore, porque está registrado.
Por que razão governadores e prefeitos esperam ansiosos pela aprovação da PEC, se eles mesmos falam que é folclore? E é com tristeza, senhor presidente, mas sem nenhuma surpresa, porque eu conheço o governo do Estado do Espírito Santo, as maledicências do governo capixaba, que vemos no nosso Estado do Espírito Santo figurando os maiores devedores de precatório do Brasil, estando somente atrás, respectivamente, do Estado de São Paulo e do município de São Paulo, como afirmamos atrás. Aliás, no que concerne a ranking negativo, como por exemplo o da violência, o Estado do Espírito Santo é medalha de prata, o mais violento, é o segundo mais violento do país. Nesse sentido, não é de se estranhar o ato do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cuja decisão de um de seus desembargadores desobrigou o governo do Estado do pagamento do conhecido precatório da trimestralidade. Essa decisão prejudicou diretamente cerca de 20 mil famílias de servidores públicos. E nesse momento, passo a ler reportagem do jornal online capixaba Século Diário, na íntegra, onde o calote dos precatórios capixabas é melhor elucidado. E começa dessa forma. O título da matéria: decisão que isentou o governo de pagar precatórios mostrou como o executivo interfere no judiciário. A ingerência do governo do Estado nas decisões judiciárias é conhecida no mercado político, mas o episódio mais evidente dessa troca de favores foi a liminar concedida pelo desembargador Samuel Meira Brasil, desobrigando o executivo do pagamento dos precatórios da trimestralidade. Também é bastante comentada a manobra para agilizar o processo. Até 2007, o Tribunal de Justiça acompanhava pacificamente as decisões do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia a existência das dívidas. A Corte, inclusive, vinha dando decisões favoráveis a credores em alguns estados brasileiros, inclusive em processo de execução fiscal, quando os títulos poderiam ser usados para o pagamento das ações. No final daquele ano, 2007, porém, o tribunal mudou de postura em relação às questões pertinentes a precatórios, e a decisão mais polêmica foi a liminar concedida pelo então recém-chegado ao tribunal, desembargador Samuel Meira Brasil. A decisão desobrigava o Estado de quitar as dívidas referentes aos precatórios da trimestralidade.